Tudo bem, pessoal? O que está acontecendo com o UOL? O jornalismo esportivo do UOL. Eu queria muito entender. O assunto desse vídeo aqui é o caminho que o jornalismo esportivo brasileiro tem seguido, principalmente o UOL. Preste atenção. Em 2006, uma cena durante um programa do Sport TV ficou marcada na história do jornalismo esportivo brasileiro. Na ocasião, a comentarista Mili Lacombe afirmou que Rogério Ceni teria falsificado um documento. Os dois acabaram discutindo e Kleber Machado, apresentador da época, relembrou o ocorrido. O Kleber Machado diz: "Teve naquela época esse zum 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 de que o Arsenal queria contratar o Rogério. Tinha um fax de uma proposta que teria sido apresentada para o clube. E o fax saiu com o nome de uma loja de instrumentos musicais na Teodoro Sampaio. Aí ela falou que ele falsificou o documento", comentou Kleber Machado no Flow Sport Clube. E ele continua: "Eu estava apresentando o programa e o Armando Nogueira fala assim para ela: 'Tem certeza?' Aí ela fala: 'Foi o que eu li. Se eu estiver errada, peço desculpas.' Aí o Rogério Ceni telefonou e quis entrar ao vivo. Ué, ele tem que pôr. Ele estava transtornado, estava puto. Foi um impacto para ela também, é evidente." E aí a reportagem, que é do Lance, diz, né? Mili Lacombe, na época, disse que Rogério Ceni havia falsificado uma proposta do Arsenal da Inglaterra a fim de receber um aumento no São Paulo. Após a discussão ao vivo no programa, o ex-goleiro processou a jornalista e ganhou a causa. Atualmente, Ceni atua como técnico enquanto a comentarista trabalha no UOL. Não está mais no Sport TV, agora foi parar no UOL, né? Tudo a ver. Onde tem ali, né? Ela, Renato Maurício Prado. A gente vai trazer aqui o que a Mili Lacombe tem falado aí em relação ao Botafogo, em relação ao texto, e envolveu também a torcida do Botafogo nesse pacote. E como eu sou torcedor do Botafogo, eu me sentia atingido pelo que ela falou. Então, vamos lá, vamos acompanhar junto aqui e eu quero ir falando também em cima disso. Dois times que sim se reforçaram nessa janela de transferência, Palmeiras e Botafogo, que fizeram um jogaço ontem, viu? Tinha muita expectativa pela efervescência nos bastidores, pelo que os times entregam em campo também, e esse jogo entregou tudo, foi um jogaço. Mas acabou chamando muita atenção uma imagem muito forte antes da partida, uma imagem de violência de fato, que foi a foto que viralizou aí nas redes sociais com dois bonecos, um representando a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e outro representando o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Os dois bonecos enforcados ali num viaduto, uma cena muito assim, feia, de violência, terrível mesmo. E depois da partida, o Textor, John Textor, ele condenou os atos e pediu desculpas. Ele disse o seguinte: a gente tem, aliás, a sonora do Textor, Marinho, me avisa aqui, porque eu não tenho certeza, não lembro se a gente tem. Temos, então vamos colocar aí que a gente temos a fala do texto, vamos ouvir. I was actually a part of that statement from the club, so obviously we said what we need to say there. A little girl in my lap around the stadium gave me this little bracelet that says love on it. That's important. We always say the championships are made out of love, not hate, and what that represented today was hate. So that's not Botafogo. That doesn't help us win. It doesn't help the team. So I apologize to Layla and to Edinaldo for that. But it's all about love, and that's the message. Top of the table, tied, right? This is what the country wants to see. It was a great battle, very close game. Tá aí John Textor falando, e me chamou a atenção ele falar sobre amor depois de todo o circo que foi criado. Primeiro, esse circo todo que ela diz aqui foi alimentado principalmente pelo próprio UOL.
porque eu venho percebendo dia após dia, por um período de tempo até grande, antes desse jogo contra o Palmeiras, que eles ficavam alimentando o tempo inteiro, falando, né, dessa rixa externa, de que o Textor estava processando a Leila, de que a Leila... O UOL bateu muito nessa tecla, dizendo que o próprio PVC falou isso, e o UOL ficava reverberando isso, que a Leila não ia vir porque ela estava preocupada com a segurança. Ninguém ameaçou a Leila, ninguém tinha falado nada a respeito da Leila. A torcida do Botafogo estava preocupada somente com o jogo. E aí eles ficavam alimentando isso. O próprio PVC disse essa questão da Leila não vir por conta da preocupação com a segurança. Mas o próprio Palmeiras depois disse que a Leila não queria vir porque ela não queria ter contato com o Textor. E isso, cara, na minha opinião, é algo que é extra-campo, é bastidores. Então, o futebol brasileiro, com tudo que já mostrou, CBF, um monte de escândalo de corrupção, de maracutaia no futebol, de manipulação de resultados, um monte de campeonato aí questionável. Agora, não precisa se investigar do que acontece por trás dos panos. Não precisa. Por que ninguém bate nessa tecla de que precisa sim todos estarem de olho, fiscalização o tempo todo, profissionalização dos árbitros? Mas o problema é o Textor que está querendo que isso eu apoio. A moralização do futebol eu apoio sim, apesar de eu achar isso algo difícil de acontecer, mas ele está fazendo e alguém tem que fazer e é ele que está fazendo e eu espero que ele continue nessa pegada. Ele mesmo sugeriu até implementar mais câmeras nos estádios para pegar outros ângulos. Para facilitar o trabalho do VAR, né? Que o próprio VAR que escolhe, né? Já foi provado isso, que ele escolhe a imagem que ele quiser para mostrar ao árbitro. Então ele pode induzir o árbitro ao erro. Se o VAR estiver mal intencionado, ele vai influenciar no resultado do jogo. Mas isso não tem nenhum problema, né? A linha que foi traçada no jogo contra o Bahia, que foi traçada no braço do Damian Soares, foi um dos erros mais absurdos que eu já vi esse ano. O gol do Botafogo, se a linha tivesse sido traçada no lugar certo, que é no ombro, o gol do Botafogo teria sido validado. E aí o jogo seria empate. Mas o Botafogo perdeu o jogo porque esse gol foi mal anulado. Mas aí não tem problema, né? Aí não tem problema. Aí não precisa investigar o porquê que o operador do VAR traçou ali no braço. Não precisa, né? Vamos deixar quieto. Mas o Textor... né? Alguém pode dizer, mas o Textor está dizendo que a perda do título... Meu amigo, o Botafogo perdeu alguns pontos sim. E o que eu vou falar aqui, eu já falei várias vezes no canal. Eu vou até ser bem breve porque eu não aguento mais falar disso. Quem acompanha o canal há mais tempo já me viu falar isso. O Botafogo, mesmo com erros de arbitragem, poderia ter conseguido segurar algumas vitórias que não conseguiu. O Botafogo, mesmo com um jogador a menos, né, a expulsão, que pra mim não foi expulsão, não foi lance para expulsão do Adrielson. O Botafogo estava 3-1, cara. Só precisava ter um pouco mais de firmeza na marcação pro Botafogo ter segurado aquela vitória. No jogo contra o Grêmio, que o Botafogo estava vencendo por 3-1, tomou uma virada para 4-3, não teve erro de arbitragem. O Botafogo foi um time medonho, desastroso, que deixou o Grêmio virar no segundo tempo. Falhas absurdas de marcação, dando espaço para o Soares, que fez 3 gols. Falha de marcação do Hugo, falha de marcação do meio campo. O Botafogo cometeu vários apagões no segundo tempo, de vários jogos no segundo turno. Aquele gol do Curitiba no último lance. O gol do Santos no último minuto do jogo. Então, Botafogo foi incompetente, pipocou, perdeu o título por culpa dele mesmo. Na minha opinião, não foi culpa da arbitragem. Mas isso também não significa que não houve erros contra o Botafogo. Isso também não significa que o Palmeiras também não foi beneficiado em alguns jogos. Afinal, né, 11 partidas o Palmeiras jogou com um jogador a mais do que os outros times. A perda do título não significa que a arbitragem não tenha errado em lances absurdos naquele
naquele campeonato. Então, se houve erros, sejam eles intencionais ou não, precisa verificar o que aconteceu. Vamos lá, vamos continuar aqui. As teorias conspiratórias, as acusações sem provas, sobre manipulação de resultado, enfim. Ô Mili, depois de tudo que foi feito, adianta pedir desculpas e falar sobre amor? Como é que você recebeu essa declaração do texto? Olha, primeiro, falar de amor é sempre melhor do que não falar, né? Então, pelo menos ele falou de amor. Mas eu queria falar algumas coisas. A primeira delas é que me ofende profundamente. Engraçado que ela não teve esse amor quando acusou Rogério Ceni, né? E depois foi processada e ainda perdeu a causa. Onde estava esse amor, né? Naquela hora que ela expôs o cara ali ao vivo. E depois ainda teve a cara de pau de dizer: se eu fui leviana, eu já peço desculpa. Nossa, legal. Ele falar em inglês. Time to learn Portuguese, John Textor. Porque quando o Botafogo entra em campo, tá escrito assim, time to set fire. Ele deu um jeito de traduzir Botafogo por uma coisa parecida. Isso me ofende. Ele comprou um dos times mais tradicionais do mundo. Ele está no Brasil. A língua oficial aqui é português. Ele tem tempo para aprender. Então essa é a primeira coisa que me chama muito a atenção, porque me ofende demais. O cara tá 2 anos no Brasil, ela quer que o cara fale português. O cara tem um monte de responsabilidade. E ela quer que o cara fale português em 2 anos, tá incomodada porque o cara ainda não aprendeu a falar português. Virou fiscal agora de idioma, de americano. É difícil, cara. Olha, esse vídeo aqui tá sendo difícil de fazer. Tenho que admitir. Ele falar inglês. Depois, foi ele que falou que ele ia pra cima da Leila. Vocês lembram disso? Não só ele levou a Brasília teorias conspiratórias a respeito do nosso futebol, não apenas ele entrou no nosso parlamento falando inglês, não apenas ele foi lá dizer que tinha provas quando tudo que ele tinha era um vazio de provas, ele foi lá dizer pra gente como joga a bola. Ele foi lá dizer pra gente como se joga futebol. O comportamento dele é nocivo ao futebol brasileiro. Não à toa, gente, os bonecos enforcados eram a mulher e o negro nordestino. Não é à toa. A torcida do Botafogo... Não à toa os bonecos eram uma mulher e o negro nordestino. Então o problema é que era uma mulher e o negro nordestino. O problema não é porque simplesmente colocaram ali bonecos, né, representando o presidente da CBF e a presidente do Palmeiras. O problema é que ela era mulher e ele era negro nordestino. O problema foi na atitude, é óbvio. É claro que quem fez tem que ser punido. Isso é crime, isso aí é ameaça. Óbvio que foi ridículo isso. É claro que eu não vou passar pano para alguns imbecis que botaram esses bonecos lá. É claro que isso foi errado. E quem fez isso tem que ser punido. Mas tem que sempre colocar o sensacionalismo, tem que sempre colocar uma militância, uma lacração no meio, né? Tá revoltadinha, não tá defendendo o time, tá defendendo o macho. Isso precisa ficar muito claro. Porque a Leila em nenhum momento desrespeitou o Botafogo. Ela falou do John Textor. Então o que eles estão defendendo é o macho deles. A Leila... A torcida do Botafogo tá revoltadinha, que tá defendendo um macho. Olha os termos que ela usa. Mulher. Negro nordestino. A torcida do Botafogo tá revoltadinha e tá defendendo um macho. Olha o caminho que ela tá seguindo nos comentários. Eu, falando por mim, em nenhum momento eu alimentei. Tanto que eu já falo aqui no canal isso há algum tempo. Pra mim, esse jogo contra o Palmeiras era mais um jogo de 3 pontos do líder contra o vice-líder. Que não era final antecipada. Eu não via esse jogo com essa coisa toda que muitos pintavam o próprio UOL. Dizendo que era a final antecipada. Dizendo que
Trazendo para dentro do jogo os fatores externos, tentando trazer uma pressão maior para o jogo. A torcida do Botafogo tá revoltadinha. Mas como é que ela vai generalizar, cara, atitude de alguns imbecis dizendo que a torcida do Botafogo... É claro que esses imbecis que fizeram isso não representam a torcida do Botafogo. 99,99999% não aprovou esses acontecimentos aí que alguns, meia dúzia, né? De repente nem meia dúzia foi de idiotas que botaram aqueles bonecos lá. Então a generalização corre solta aqui, né? Nesses comentários dela. Foi muito íntegra com o Botafogo. Quem desrespeitou o Palmeiras foi o John Textor, falando que o Palmeiras ganhou roubado. Isso é desrespeito. Então tá tudo escancarado, gente. Tá tudo escancarado. Acho que o John Textor montou um time do Botafogo que a gente está vendo o que está fazendo. Eu gostaria de estar aqui, gente, só falando da história linda que esse Botafogo está escrevendo. Porque depois da derrapada do ano passado, depois de ter levado a torcida do céu ao inferno, esse time está se refazendo nas cinzas e está de novo a caminho do céu. E isso é muito bonito, porque é disso que o esporte se trata. Seria essa história que a gente deveria estar contando. Mas o senhor John Textor, que está no Brasil e se recusa a aprender português, porque qualquer um que tenta aprende, é nocivo para o nosso futebol. Eu acredito muito que as pessoas formem e gostaria muito de ver a transformação dele. Mas não é uma pulseirinha escrito love que vai mudar. É ele mudar o comportamento. De ontem, a torcida do Botafogo entoou vários cânticos de ofensivos para Leila. Os mais escabrosos. O problema é que a torcida estava xingando ou o problema é que a torcida estava xingando uma mulher? Eles têm que se decidir. Desde que o mundo é mundo, a torcida se expressa no estádio. É claro que ameaça... Eu sou totalmente contra ameaça, qualquer tipo de ameaça, qualquer mínimo, né, de ameaça à integridade de alguém. Eu sou contra. Agora, eles querem até fiscalizar o que a torcida canta no estádio. É aquilo que eu falei. É porque é presidente do Palmeiras, que tem acesso sempre que ela quer, acesso à CBF, já foi até chefe de delegação da seleção brasileira. É absurdo, cara, a gente ouvir tantos comentários enviesados, né? É inacreditável. As coisas mais baixas que você possa imaginar, a torcida do Botafogo cantou ontem para Leila. Ele deveria ter dito nessa mesma entrevista que se desculpava pelos bonecos e pelo comportamento da torcida dele ao final do jogo. Nem o senhor Abel Ferreira, na coletiva, foi capaz de fazer isso. Porque na coletiva, o Abel falou o seguinte: eu elogio esses torcedores que estavam aqui e torceram o jogo inteiro de forma bonita. Não foi isso que eu vi no final do jogo. O Abel poderia ter falado também, né? Agora, outra coisa que é muito engraçada, né? Houve 2 lances polêmicos. Não vou dizer que foram erros de arbitragem, mas 2 lances polêmicos. Uma, a não expulsão do Barbosa, que agarrou claramente o Flaco Lopes, na hora que ele não tinha mais ninguém entre ele e o goleiro Everton, que já causou, inclusive, expulsão em lance diferente do Adrielson mesmo, no jogo do Botafogo, no jogo Botafogo e Palmeiras, não foi e recentemente no jogo do Atlético Mineiro contra o Botafogo. Então, e outra coisa, uma pisada, que eu não consigo achar que foi intencional. Eu acho que foi intencional. Uma pisada feia na genitália do Rony, na beira do gramado, por aquele Damião Barbosa. E aí eu fico me perguntando o seguinte: o que pensaria a Good Game disso? Pois eu tive a resposta. O Textor postou o relatório do Good Games. Nenhum erro de arbitragem. É uma piada, né? É uma piada esses comentários. Quer dizer, quando é contra fazem, ele, simplesmente ele reclama, berra, bota 10 mil relatórios. Quando acontece a favor dele, ele finge que não aconteceu. O Flaco Lopes, ele tava no meio campo, cara. E tinham 2 jogadores do Botafogo acompanhando a jogada. E o Flaco Lopes não tinha a bola dominada. Ele ainda ia tentar alcançar a bola. Ele ainda ia tentar disputar na corrida com os 2 jogadores do Botafogo.
Não foi lance para expulsão. E o pisão do Damian Soares não foi lance para expulsão. É simples. É simples, é só olhar a intensidade do lance. Na câmera lenta tudo parece mais intenso. Mas você vai botar no lance normal, você vê que o cara não teve intenção. Então, eu fico nervoso, cara, porque é difícil. É difícil. Então, pessoal, é isso. Eu não vou mais me estender, não. Eu deixo com vocês. Deixa aí nos comentários. Você que chegou até aqui no final. Deixa nos comentários aí. O que você achou disso tudo? E se você não é inscrito, se puder se inscrever, dá essa moral pro canal, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.